O nosso objetivo nessa aula é estudar o princípio da indução finita. Isso porque em inúmeras demonstrações usamos esse princípio. Por exemplo, demonstração do teorema da dedução sintática, teorema da completude e inúmeros outros. Então, é claro que precisamos pelo menos recordar o que é esse princípio. Eu digo recordar porque nesse contexto dessa aula vamos dizer o que é o princípio, mas infelizmente não daremos exemplos dessa utilização desse princípio. Exemplos que usualmente as pessoas consideram quando estudam tal princípio, digamos, na matemática. A utilização do princípio será considerada nas demonstrações dos teoremas da lógica que temos nesse curso. E digo, então, recordar porque partimos do princípio de que as pessoas que estão assistindo essa aula já têm uma ideia do que é isso. Mas, em homenagem àqueles que não sabem, apresentamos, pelo menos, os conceitos fundamentais de tal princípio. Vamos, então, tentar entender o que é isso. O que é o princípio da indução? Por que ele é um princípio? A melhor maneira para fazer isso é começar com uma metáfora, uma ideia que nos remete ao princípio, uma ideia que nos faz pensar de maneira, digamos, mais clara, mais fácil, sobre o princípio. Considere então o seguinte: uma fila de dominós. Uma fila com infinitos dominós enfileirados de tal forma que, se o primeiro cair, ele empurra o segundo, que por sua vez empurra o terceiro, que por sua vez empurra o quarto e assim por diante. Temos então uma pergunta importante. Que condições são suficientes para que todos os dominós caiam? Observe que estamos falando de uma fila com infinitos dominós. Isso é importante. Infinitos dominós. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Temos, portanto, uma fila com infinitos dominós. E essa fila, ela é disposta de tal maneira que a distância entre os dominós é, digamos, uma distância adequada. Adequada no seguinte sentido: se um dominó cai, ele empurra o da frente. Suponha, por exemplo, que a altura dos dominós seja h e que a distância entre eles seja d. O que estamos dizendo é que d é muito menor do que h. E, dada então essa fila com infinitos dominós, temos uma questão importante. Quais são as condições suficientes para que todos os dominós caiam? Cair para a direita, tombar. Temos duas condições. Uma que chamaremos de base e a outra de passo. Essas duas condições são suficientes para que todos os dominós caiam. E essas duas condições são as seguintes. A condição base é a condição que diz que o dominó número 0 deve cair para a direita, tombar o primeiro. A segunda condição, que estamos denominando de passo, é aquela que diz que se D é a distância entre quaisquer pares de dominós, vamos considerar que D seja menor do que a altura dividido por 2. Em outras palavras, essa condição está dizendo o seguinte, que os dominós são dispostos de tal forma que estão bem próximos um dos outros. Ou seja, a distância entre quaisquer pares de dominós é bem pequena.
Então, dadas essas duas condições, a base e o passo, isso implica que para todo n, o dominó número n cai. Ou seja, todos os dominós caem. Para todo n, o dominó número n cai. O princípio da indução corresponde a aceitar que esta implicação é verdadeira. Ou seja, o princípio, e isso é um princípio porque é algo que não demonstramos, ele estabelece que se a base e o passo são premissas verdadeiras, então isso nos dá suporte para concluir que todos os dominós caem. Em outras palavras, dado que base e passo é verdadeiro, então essa conclusão é verdadeira. Parece simples, mas não é. Temos que pensar um pouco mais sobre essa fila de dominós. Por quê? Observe o seguinte, é uma fila com infinitos dominós. Isso é importante, não é uma fila com um número finito de dominós. E por isso, temos que ter mais cuidado na análise dessa fila. E vamos continuar com a análise. Temos aqui, novamente, uma fila com infinitos dominós enfileirados. E são enumerados. 0, 1, 2 e assim por diante. Para ficar mais fácil, vamos estabelecer uma notação que diz o seguinte: a n denota o dominó número n cai para a direita. Para não ficar escrevendo toda essa sentença grande o tempo inteiro, vamos denotar essa sentença por esse símbolo, AN. Isso significa dizer, por exemplo, se o dominó 0 cai para a direita, temos a 0 verdadeiro. Se o dominó número K cai para a direita, temos a K verdadeiro. Nessas condições, com essa notação, a base e o passo são denotados assim. A base é aquilo que nos diz que o dominó número 0 cai, ou seja, a 0 é verdadeiro. E o passo é aquilo que nos diz que a distância entre os dominós é uma distância pequena, ou seja, se o dominó K cai, então o da frente também cai, o K mais 1 cai. Ou seja, para todo K, em qualquer lugar da fila, se a K é verdadeiro, então a K mais 1 é verdadeiro. Ou seja, em qualquer lugar da fila, se o dominó número K cai para a direita, então o dominó número K mais 1 também cai. Aqui na figura, a base corresponde a olhar para o dominó número 0. Ele cai. E o passo corresponde a olhar para a distância entre os dominós da fila, ou seja, se o dominó número K cai, o K mais 1 também cai. Então temos a base e temos o passo. O que é o princípio da indução? O princípio da indução é aceitar que essa implicação é verdadeira. E essa implicação conclui a partir dessas premissas que para todo n há n, ou seja, que todos os dominós caem. Ou seja, para todo n, o dominó número n cai. Ou seja, dado que o primeiro cai e que a distância entre os dominós é adequada, todos os infinitos dominós cairão. Essa é uma maneira de expressar o princípio da indução. Essa é a primeira forma do princípio da indução. É a primeira porque temos também uma segunda forma. Uma forma em que a base é a mesma, mas o passo é expresso um pouco diferente. O passo da segunda forma nos diz o seguinte:
Se para todo K, se todos os dominós antes do K mais 1 caem, então o dominó K mais 1 também cai. Ou seja, se A0 até AK são verdadeiros, então AK mais 1 também é verdadeiro. Em outras palavras, do ponto de vista dessa figura, a base continua dizendo: o primeiro dominó cai. E nesse caso, o passo está dizendo: se todos esses dominós aqui caem, então esse que está à frente também cai. E, na segunda forma, o princípio significa dizer também que essa implicação é verdadeira. Ou seja, dadas essas duas premissas, concluímos que todos os dominós caem. Observe a diferença entre a primeira forma e a segunda forma do princípio da indução. As duas bases são iguais. O que muda são os passos. Aqui eu olho pares de dominós, do K para o K mais 1. Aqui eu olho um conjunto que precede o dominó K mais 1 e o dominó K mais 1. Ou seja, nesse caso eu olho pares. Nesse caso eu olho os dominós anteriores ao K mais 1. Se eles caem, então o dominó número K mais 1 também cai. É possível demonstrar que essas duas formas são equivalentes. Os princípios da indução na primeira forma e na segunda forma expressam fatos equivalentes, expressam as mesmas coisas. A semântica dessas duas implicações se equivalem. Então, dizer assim ou dizer assim, estamos dizendo a mesma coisa. Estamos dizendo fatos equivalentes. A mesma coisa de um ponto de vista de equivalência. Dada essa história toda, temos uma questão importante. Afinal, por que devemos aceitar essa implicação do princípio da indução como verdadeira? Afinal, por que isso é um princípio? Parece tão óbvio, né? Se o primeiro dominó cai e se eles estão dispostos bem próximos uns dos outros, é claro que todos cairão. Por que precisamos aceitar isso como um princípio? Como assim? Olha, parece que é tão óbvio que isso não seria um princípio. Eu conseguiria, digamos, demonstrar tal fato? Não é bem assim. Sabe por que não é bem assim? Porque temos infinitos dominós na fila. E lidar com o infinito é muito mais complicado, é muito mais delicado. O infinito não é fácil. Se a fila de dominós fosse uma fila finita, tranquilo. É claro que, dado a base e o passo, todos cairão. Isso é tranquilo. É só checar um a um. E checaremos todos, porque a fila é finita. Mas a questão é a seguinte: estamos falando de uma fila infinita de dominós. E veja por que isso muda tudo. Veja só. Considere novamente uma fila de dominós com infinitos dominós. Vamos considerar a ideia da primeira forma do princípio da indução. E a primeira forma diz que, dadas essas duas premissas, a primeira é a base da indução, que diz que A0 é verdadeiro, ou seja, que o primeiro dominó cai. E dado o passo da indução, que diz que a distância entre os dominós é uma distância adequada, ou seja, para todo K, se o dominó K cai, então o da frente, o K mais 1 cai. Dadas essas duas premissas, concluímos que todos os dominós caem. O princípio da indução é aceitar essa implicação como verdadeira. Por que isso não é tão
natural no caso em que temos uma fila infinita de dominós? Olha, pelo seguinte, considere um dominó que está bem lá na frente nessa fila. Ou seja, o dominó número 1000 elevado a 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 1000. Esse número é enorme. E como a fila é infinita, sabemos que lá nessa fila tem esse dominó. E dado que o primeiro dominó caiu, é a base, e dado que estão dispostos um perto do outro, sabemos que em algum momento este dominó cai. Vem tombando todos os dominós, em algum momento esse dominó cai. E sabemos que qualquer dominó dessa fila, em algum momento cairá. É toda uma questão de tempo. Em algum momento, algum dominó cairá. Até esse aqui, que tem esse número maluco, esse número muito grande. Até esse que está muito lá na frente, em algum momento, ele cai. Então, daí é razoável concluir que todos cairão. Pois, qualquer dominó na fila, por mais longe que ele esteja, em algum momento ele cai. Mas podemos raciocinar de um outro modo, porque a fila é infinita. Se eu olho para essa fila infinita de dominós, como ela é infinita, se eu olho para ela, para a fila de dominós, como um todo, como ela é infinita, sempre há dominó em pé. Ou seja, em qualquer momento, se eu olho para essa fila, tem algum dominó que ainda não caiu. Eles estão tombando, estão virando, caindo. E como temos infinitos dominós, sempre há dominó que ainda está em pé. Nunca teremos todos os dominós tombados. Puxa, por esse raciocínio eu concluo que nunca teremos todos os dominós tombados. Mas por esse raciocínio eu concluo que todos os dominós cairão. Afinal, e agora? Nunca teremos todos tombados ou todos cairão? Como assim? Olha, para simplificar tudo isso, é que, por princípio, eliminamos essas interrogações e admitimos a implicação como verdadeira. É claro que nesse raciocínio estamos considerando a questão do tempo, né? Há um tempo que um dominó leva para empurrar o da frente. É claro que isso aqui é uma metáfora. Do ponto de vista de matemática, de conceito, essa história de que, dada a base e o passo, eu concluo o todo, não há tempo envolvido. O que estamos fazendo aqui é uma mera explicação ilustrativa, metafórica, do porquê que isso é um princípio. Porquê de que aceitar essa implicação como verdadeira é um princípio. Pois, dada essa fila infinita, se eu a vejo como uma fila física de dominós, em que, para que um dominó empurre o da frente leve um certo tempo, eu concluo que nunca teremos todos os dominós tombados. E também concluo que todos os dominós cairão. E parece que temos aqui, então, fatos contraditórios. E isso nos leva a inúmeras interrogações. O que fazer? O princípio significa eliminar as interrogações e aceitar a implicação como sendo verdadeira. Então, o princípio da indução é isso, é um princípio. Não há demonstração dele, nós o aceitamos. Não me interessa se a fila é infinita, se eu tenho infinitos dominós. Se a base e o passo são verdadeiros, concluo, simplesmente concluo. Bom, é claro que poderíamos pensar diferente.
como seria o mundo se não fosse admitido o princípio da indução. Há um ramo da matemática que considera tal fato. É a matemática construtivista. Na matemática construtivista, as demonstrações não são feitas utilizando o princípio da indução. É uma outra matemática, uma outra lógica. Nessa lógica que estamos estudando, nós admitimos como crença, como primeiro princípio, esse princípio da indução. É uma crença, percebe? Até na matemática temos crenças. Uma crença, e como toda crença, é algo que eu não demonstro. Simplesmente aceito. Estou crendo no princípio da indução. E todo o mais que farei, evidentemente, dependerá dessa crença.